Vladimir pesquisa faz 30 anos com o tema da China e tem conhecimento profundo. Então, esperemos que possamos, essa seja uma primeira ocasião. Pessoal, boa noite. Essa apresentação ela foi preparada para vocês porque esse tema, Made in China 2025, ele está preocupando todo mundo já faz algum tempo. E como que isso vai repercutir no Brasil, principalmente na questão de empregos e de salários, a gente está começando a discutir agora. Mas eu estive em São Paulo semana passada discutindo com o pessoal dos trabalhadores de vários do macro setor da indústria, quer dizer, indústria de metalúrgica, alimentação, construção civil, química, plástico, têxtil, vestuário, está todo mundo apavorado como é que essa questão do Made in China 2025 vai bater aqui no Brasil. Mas essa apresentação eu agora acrescentei alguns dados para a gente não ficar, não se limitar apenas à questão da indústria, porque eu entendo que aqui, nesse curso de Sociologia e Ciência Política, há outros aspectos de tudo isso que interessam, não apenas a questão industrial, a questão... Alguma gente perguntou o que é esse... Eu vou chegar lá. Isso, eu vou chegar lá. O que é efetivamente? Eu vou chegar lá. Cadê aqui, né? Bom, a primeira coisa, para a gente começar a falar sobre o assunto, é a gente ver um aspecto que pouca gente conhece, que é o aumento expressionante da renda média na China. E esse dado que o Bresser Pereira colocou nesse estudo dele, esse dado ele tem impactado muita gente. As pessoas normalmente não acreditam. Não, é impossível, como é que pode? Tal. Só que tem vários outros dados de várias outras fontes que provam também isso. Olha, o aumento de renda na China do período de 1980 para cá foi realmente uma coisa de doido. Porque aumentou muito o PIB, mas aumentou muito também a renda da população. E essa é uma questão importante, quer dizer, a gente muitas vezes quando fala de renda, a gente fala do quê? O que sempre se disse sobre a China aqui no Brasil? A China é competitiva porque lá o pessoal tem um salário de fome, trabalho escravo, não sei o que lá, ganha muito pouco, por isso que eles são tão competitivos. Há 20 anos que eu digo, olha, não é só por isso. E agora a gente tem o dado que foi publicado por essa instituição, a Euromonitor, que é uma instituição da Inglaterra, que faz estudos econômicos, estudos de mercado e tudo mais. E eles publicaram eles fizeram essa pesquisa de salários, pega 2005 a 2016, são 11 anos, e mostra o que ocorreu em vários países da América Latina, Europa e também da Ásia, inclusive China. Então, aqui vocês vejam a diferença que ocorreu no caso da média salarial no Brasil, que houve uma diminuição em dólar, e da média salarial na China, que triplicou nesse período, inclusive ultrapassando a média salarial brasileira. Quando saiu isso aqui, eu ri muito, porque eu fiquei uns 20 anos ouvindo o pessoal dizer nas palestras, que eu dou palestra sobre a China desde 97. Então, naquela época, o pessoal, China, o que esse cara está falando de China? Depois, em 2000 e alguma coisa, a China já começou a interessar um pouco, mas mesmo assim sempre havia essa coisa, olha, a China é trabalho escravo, China o pessoal ganha pouco, parará, parará. Então, quando saiu esse dado aqui, eu achei muito engraçado, porque a gente já vinha dizendo isso. Olha, não é bem assim, a questão da China é mais complexa, a competitividade chinesa. Um dos fatores é a mão de obra barata, que já não é mais tão barata assim, e já há alguns anos isso. Eu trabalhei na China, eu morei lá. A gente tinha dificuldade, de alguns anos para cá, com a questão de salários. Foi ficando difícil pagar salário na China. As empresas brasileiras na China se queixavam disso, de que o salário estava aumentando muito. Aí, de repente, vem o dado e você começa a conversar numa outra base, né? Aqui um outro aspecto muito interessante, que desde que eu ouço falar na China, meu avô falava na China, eu era criança, em 66 ele falava sobre a China,
Ele esteve lá em 56, depois ele voltou em 71. E eu, criança, já ouvia falar sobre a China. Então a China que a gente conhecia, a imagem que a gente tinha da China era da China agrária, da China rural, da China camponesa, né? E essa China não existe mais, né? Quer dizer, você teve uma mudança tão significativa nos últimos 30 e poucos anos, que essa afirmação agora passou a ser verdadeira, na medida em que você tem um percentual maior da população já vivendo em cidades do que na área rural, né? Detalhe, tudo isso ocorreu numa velocidade absurda. Foi muito rápido, por isso que muita gente ainda nem se deu conta que isso ocorreu. Essa aqui é a avenida principal leste-oeste, lá de Beijing. Essa avenida, ela hoje já deve estar diferente, essa foto eu tirei já faz alguns anos, seguramente já tem mais prédios e tal. E esse aspecto da China ser um país muito concentrado é um aspecto importante, a gente precisa começar a registrar isso. A China tem uma população gigantesca e essa população gigantesca ela está cada vez mais concentrada em algumas cidades. Eles têm uma lógica de cidades diferentes da nossa. A gente tem aqui no Brasil essa estupidez de 5.570 municípios, municípios com 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, que lá na China é uma quadra, né? Numa quadra você tem isso. No condomínio que eu morava, seguramente tinha mais habitantes do que uns 200 municípios de Santa Catarina, né? Porque aqui, com menos de 20.000 habitantes, é uma quantidade muito grande. Então, essa concentração de população, isso facilita muito e racionaliza muita coisa. Quando eu digo facilita do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista de marketing, porque a distribuição deles de produtos e tudo mais é muito facilitada, né? Você tem uma concentração muito grande. E essa informação aqui, ela assusta, mas ela é real. A análise quando a China chegou em 1980, ela estava com 1 bilhão de habitantes, e naquela época a maior parte da população na área rural, e esse movimento, quer dizer, nós estamos agora em 2018, 38 anos depois, né? E nesse período mais de 500 milhões de pessoas saíram da área rural. Não existe nada parecido na história da humanidade, né? Você não tem um movimento migratório rural-urbano numa velocidade tão grande, numa proporção tão grande, né? Com um aspecto importante, é lógico que eu não posso falar da China inteira, porque eu não estive na China inteira, mas eu tive mais da metade da China. Eu rodava o tempo todo, eu fui em mais da metade das províncias, fui em todas as regiões autônomas, em todas as municipalidades. No total, mais ou menos umas 40 grandes cidades eu tive nesse período, né? Então, eu nunca vi na China favela. Favela, como a gente conhece, eu nunca vi. E eu ando, eu não fico no circuito oficial, né? Por exemplo, aqui era perto de onde eu morava, eu caminhava tudo isso aqui, de tarde, eu andava 1 hora para um lado, 1 hora para o outro, eu vivia andando. E a gente, em função do trabalho, a gente se movimentava muito nas cidades, rodava muito em empresa, em indústria, em feira, enfim. Eu nunca vi favela, né? Lugar com gente pobre, sim, tem muito, claro. Mas favela, não. Então, é aquela coisa assim, quer dizer, você tem um processo de urbanização incomparável. Não se compara com Índia, não se compara com México, não se compara com o Brasil. Esse processo migratório, esse processo de urbanização assim acelerada, ele também é diferente, né? Eu sempre digo, gente, o seguinte, do ponto de vista acadêmico, a China é um grande laboratório para qualquer área do conhecimento. O que vocês quiserem conhecer, o que vocês quiserem estudar no mundo, se vocês estudarem na China, vai ter a vantagem de ser muito. Então, do ponto de vista estatístico, tem validade científica, né? Não são 3 ou 4, são 100 milhões ou 200 milhões. E você tem, num período muito curto de tempo, tudo acontecendo. Essa é a dificuldade, inclusive, da gente entender a China. Por quê? Porque você estudou a China há 10 anos e vem falar da China que você conheceu há 10 anos. Não é mais a China hoje. E se eu não mantivesse um acompanhamento para e passo, eu hoje teria dificuldade de falar da China hoje. Porque a velocidade com que as coisas acontecem na China é uma coisa assim, absurda. Você pega dados de um ano para o outro, às vezes mudou 20%, 30%. Como é que se acompanha um negócio desse, né? As diferenças são muito grandes. Esse Hukou, que eu coloquei ali em destaque,
é um documento que as pessoas têm que ter, ou tinham que ter, agora eles deram uma relaxada, né, uma liberalizada, para poder ter acesso a determinados serviços do governo e tal. Né? Era uma espécie de um passaporte interno. Então você não podia sair da sua cidade para uma outra cidade se você não tivesse esse documento. Né? E ele é que dá a garantia da pessoa poder circular, poder morar e ter acesso a determinados serviços. Só que isso aí, a própria pressão, a dinâmica que a coisa tomou, eles tiveram que dar uma flexibilizada no RUCOU, né? Mas esse controle permitiu essa urbanização minimamente organizada, apesar da dimensão dela, né? Pessoal, quem quiser perguntar, fique à vontade. Eu estou indo rápido porque é muita coisa e isso que vocês estão vendo aqui é um cheiro. Porque eu trabalho essa atividade em 8 horas, então tem 300 e tantos slides. Aqui eu tive que trazer para menos de 100, em função do tempo, isso é muito curto. Uma coisa muito importante, eles têm em todas as cidades, as capitais, a capital, as grandes cidades, as cidades do interior, eles têm esse processo de verticalização das áreas centrais. Isso, do ponto de vista do planejamento urbano, é uma coisa fantástica, porque você adensa as áreas centrais e leva as pessoas para viver na periferia, mas com uma condição de vida melhor, com apartamentos com uma área maior, com serviços, com transporte, enfim, as pessoas passam a viver um pouco melhor, ainda que um pouco distantes da área mais central, mas essa necessidade é fundamental, porque na China eles preservam muito, uma questão cultural, áreas verdes, parques, áreas amplas para a população poder ter lazer e atividades, enfim, a Praça Tiananmen, por exemplo, dizem eles que comporta 1 milhão de pessoas. Eu não sei se cabe 1 milhão de pessoas, mas eu já passei um cagaço lá no dia 1º de maio, que devia ter umas 900 e tantas mil, né? E aí eu comecei a dar aquela, você olha assim, e para onde eu vou, né? Eu não sou o cara mais alto do mundo, quer dizer, eu imagino que alguém alto consiga, né, olhar ali naquele 1 milhão de pessoas e dizer, vou por ali, né? Então essa é uma questão importante, eles têm essa verticalização por razões de racionalidade econômica, de tudo, mas também porque com isso eles conseguem ter espaços amplos nas áreas centrais. Lá onde eu morava, no leste de Beijing, você tem o parque, como é que é o nome? Shaoyang. O Shaoyang é uma área enorme, verde. Domingo o pessoal ia lá jogar bola, passear. É uma área muito grande. Lá em Beijing, né? E tem outros parques, eu estou falando desse na região leste, né? Isso aqui é interessante, isso aqui é a China que eu chamo de a China profunda. A gente fica muito fascinado com aquela China cheia de prédios, cheia de, né? Mas essa é a China real. Isso aqui é Xangai. A mesma Xangai que você vê aquela muralha de prédios gigantescos, você andando dentro da cidade, isso aqui é Beijing, eu morei naquele prédio marrom ali atrás e vi esse prédio nascer. Ele deve ter, entre o buraco e ele está pronto, deve ter sido menos de 1 ano. É uma técnica de construção impressionante. Uma velocidade. Esse estudo aqui da The Economist é muito interessante. Quem puder... E depois eu vou passar essa apresentação, vou deixar com os professores, a apresentação e 20 textos ótimos, atuais, mas entre esses 20 textos tem 5 livros em PDF, tudo em PDF, né? Tem um livro do meu pai, que é o Enigma Chinês, que é uma atualização de 2015, mas esse livro é de 86, aí em 2015 a gente atualizou e lançou o livro. Tem um do IPEA, bem interessante também, aliás, eu acho que do IPEA são 2, enfim, são 5 livros e mais uns 15, 16 textos muito bons, sobre Made in China, sobre vários aspectos. Vai ficar tudo com professores para... Esse é o lado, digamos, né, mega. Você chega assim, você olha uma mega cidade e tudo mais. E essa mega cidade tem aquele tipo de cena dentro dela, né? Pra vocês verem o que é a China e o que é essa loucura toda dessa migração, essa urbanização acelerada e tudo mais,
Esses dados são de agora, são dados mais atuais que existem. A China hoje ainda é responsável por 60% do cimento consumido no mundo. Um único país ainda consome 60% do cimento do mundo. Sabe o que é mais impressionante? É que se vocês somarem os países vizinhos, quer dizer, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Índia, né, vai para quase 90%. Então, assim, a Ásia está num processo acelerado, graças à influência chinesa, há já mais ou menos uns 20 anos, e a gente vai levar um susto daqui a uns 10 anos, que a gente não vai ter noção do tamanho da encrenca. Eu sempre brinco que o mundo caminha para a Ásia, né? Você já tem hoje na Ásia mais da metade da população mundial, o PIB caminha para lá, então aqui é um dado, quer dizer, um único país, 60% do cimento. E aí eu volto a mostrar uma paisagem tipicamente chinesa, que a gente olhando assim, você está, mas isso aqui é lá na mesma cidade? Na mesma cidade. Você anda em Beijing, anda em Xangai, anda em qualquer cidade grande da China, você tem o que a gente diz assim, seria, digamos, a vitrine, né? Aqueles prédios, aquela coisa toda, e dentro você tem a China, que eu chamo de China Profunda. Essa China Profunda não é a que eu considero, a China Profunda que eu considero é do interior mesmo, quando você vai conhecer a China de verdade, né? Não essa China mais de contato com o Ocidente. E aí tem um aspecto interessante, que a gente vê a China hoje toda high-tech, e, no entanto, o povo chinês é extremamente supersticioso. Por exemplo, uma brincadeira. Nós estamos hoje vivendo o 13º plano quinquenal. Eu quero ver como é que eles vão fazer para fazer o 14º. Porque você chega em prédio moderníssimo na China, não tem, o elevador não para no 4º andar, não tem o 4º andar e não tem o 14º andar. Sabe o que é isso? Você vai, cadê o? Não tem. Por quê? Porque 4 é morte. Então, você vai num lugar assim, inteligente, né? Aquele prédio inteligente, tudo moderno, não sei o que, e você chega lá, cadê? Não tem. E agora vai ser o 14º plano quinquenal. Quero ver como é que eles vão fazer, como é que eles vão resolver. Acho que eles vão fazer assim, 13º e meio, aí pula já pro 14º e meio. Mas tiveram 4 ou não? Hein? Houve um 4? Provavelmente, mas isso faz muito tempo. Eu não sei também como é que eles resolveram, não. E aí você vê isso, né? Quer dizer, você vê a mesma China milenar e essa China moderníssima. Eles fizeram em Beijing lá em 2008, antes de 2008, em função das Olimpíadas, eles fizeram o quê? Eles levaram arquitetos de vários países para comandar a construção de prédios assim, completamente fora do padrão caixotão, né, chinês e tal. E realmente conseguiram. Hoje você anda em Beijing, por exemplo, em Xangai, e talvez em Guangzhou também, você tem prédios assim, você fica... São prédios, assim, a arquiteto ali fez a festa, né? A arquitetura, todo tipo de estilo, todo tipo de maluquice que você imaginar do ponto de vista de construção. Você vê um prédio desse, né? E eles fizeram isso para quê? Para chocar, para sair daquela mesmice. Aí a gente entra aqui numa questão prática. Que China que havia em 1980, quando iniciou o processo das reformas na China? A economia chinesa era menor do que a economia argentina. Vocês acreditam nisso? Faz pouco tempo, né? Se considerar o... E essa China foi, agora para 2010, já... Isso aqui é uma explicação técnica, né? Aquilo ali era por paridade cambial, aqui é pela paridade do poder de compra, que são duas maneiras diferentes e que dão uma diferença grande, inclusive, de se avaliar o PIB de um país, né? Na paridade do poder de compra, esse aqui também é do Euromonitor, esse estudo. Então vocês vejam que a China aparece em segundo lugar, em 2010, em 2016 ela já ultrapassou os Estados Unidos, pela paridade do poder de compra, certo? E ali eles já colocam a China ainda em segundo lugar em 2020, mas ela já ultrapassou em 2016. O Brasil aqui em nono, ali o Brasil seria o 7ª maior economia. Né? Essa paridade do poder de compra, ela às vezes dá algumas confusões, o pessoal tem dificuldade.
Esse estudo é um estudo da Pricewaterhouse, que é uma das multinacionais de auditoria do mundo, uma das maiores empresas de auditoria, de estudos econômicos e tal, e ela fez essa projeção que tem dado assim, muita repercussão e que mostra um peso da Ásia no mundo e do Brasil. Muita gente não acreditou quando viu isso aqui, mas o Brasil sempre, em todos os estudos de diferentes instituições, o Brasil está colocado em 7º lugar, 6º lugar, e aí no caso é para 2050, vocês reparem China e Índia, né, na frente, Estados Unidos mantendo 3º lugar, Indonésia em 4º e aí o Brasil. Quer dizer, se vocês observarem, o Japão aqui em 8º lugar, Rússia, Indonésia, Índia e China, quer dizer, fundamentalmente a Ásia, né? E essa é uma questão importante, a gente não se dá conta, mas na hora que você pega uma projeção dessa para 2050, você vê que há uma queda de algumas economias ocidentais, uma queda importante, e ao mesmo tempo uma ascensão. Você veja a Indonésia indo do 8º para o 4º lugar, né? E isso tudo tem diretamente a ver com a China. A influência da locomotiva chinesa, a China atuando como um dínamo de crescimento e desenvolvimento econômico em toda a Ásia, né? Na Ásia Central, na Ásia do Leste, no Sudeste Asiático. A China tem hoje uma influência, hoje não, há mais tempo, né? Já na verdade seria... Vocês observem aqui que essa parte aqui é a Ásia. Você vê como o peso da economia asiática, a Ásia vai subindo o peso da economia dela no mundo, né? As Américas diminuindo, a Europa diminuindo e o Oriente Médio mais ou menos crescendo um pouco, mas mesmo assim um pouco, mas crescendo, né? Então fica muito evidente que o mundo caminha para espremer cada vez mais do ponto de vista econômico o continente americano, a América do Norte, a América do Sul, a América Central e a Europa, né? Quer dizer, as economias mais tradicionais. Isso aqui é mostrado num estudo interessante que é visualizado em mapa, fica mais fácil. Vocês já devem ter notado que eu gosto muito de mapa, não é só porque eu sou geógrafo, não. Mas é que realmente facilita, né, pra gente... Vocês observem que interessante. Eles mostram aqui como que a economia migrou a partir dos anos 1800, lá do século XIX, como é que ela migrou para Europa e América do Norte. E como agora, a partir dos anos 2000, ela veio voltando para a Ásia. Então eles chamam de centro de gravidade da economia mundial, né? Quer dizer, ela volta para China, Rússia, Japão, Coreia, para a Índia, quer dizer, essa trajetória no tempo, aqui a gente pega a Revolução Industrial, pega as guerras, pega o boom ali dos Estados Unidos, nos anos 50, e vai, né? Mas aí ela começa a voltar, e é essa Ásia que nós estamos vendo agora, a Ásia que volta a ser o centro da gravidade da economia mundial. A China não é o nome da China. China é um nome ocidental para um país que se chama Zhongguo. Zhongguo é o nome que significa Império do Meio, Império do Centro. E aqui vocês observem pela localização da China na Ásia, como que realmente ela tem essa postura, digamos, de meio de campo, né? Então, a China é um nome que eu já vi, já pesquisei, tem gente que diz que é por causa da Itália, né, dos italianos que foram lá, que Sina, né, Sina, então China, aí o China porcelana, enfim. Mas o nome da China em chinês é Zhongguo, né? Não sei se a pronúncia é correta, mas é mais ou menos por aí. Significa isso, Império do Meio, Império do Centro. E é interessante vocês observarem que esses países que nós estamos falando, que vão crescer muito, Indonésia, a própria Índia, né? Coreia, Japão, que tudo isso aqui está tudo aqui, né? Tudo no entorno, e mais a Ásia Central, que a Ásia Central ainda vai dar muito o que falar, porque eles têm muita miséria, tem muita guerra, tem muito isso, muito aquilo, mas também tem muito petróleo, tem muito outras coisas. Então, só para ver o Cazaquistão, que está ali na fronteira oeste da China, tem o dobro de petróleo da China.
O dobro não, minto. Tem um pouco mais do que agora mudaram as reservas conhecidas. Ele tinha o dobro, hoje a China já tem mais petróleo conhecido, então ela já está chegando na mesma quantidade do Cazaquistão. Eu daqui a pouco mostro isso aí. Essa frase aqui, a revista Veja, a revista Exame, eles gostavam de colocar só a última parte, enriquecer é glorioso, né? Mas a frase completa é essa, né? Aí eles gostavam de botar assim, o Deng Xiaoping falou que enriquecer é glorioso. Não, ele não falou só isso, né? Ele falou que socialismo não é miséria, enriquecer é glorioso. Essa brincadeira, digamos, É que é importante a gente entender o seguinte, as frases chinesas, a tradução delas, dificilmente a gente vai conseguir ter uma tradução do espírito da frase para uma língua como a nossa, que é uma língua difícil. Os chineses que estudam português dizem que o português é uma língua muito difícil, né? E muitas vezes uma frase apenas, que o Ocidente traduz como prefere, as frases chinesas, dos líderes chineses, elas têm muito simbolismo. Então a gente tem que entender o que o cara quis dizer realmente com aquilo e não apenas querer fazer uma tradução literal, né? O Deng Xiaoping foi uma figura muito interessante. Eu me lembro que eu não entendia muito assim de China na época, quando houve a Revolução Cultural e depois com a morte do Zhou Enlai, do Mao Zedong, aí tudo isso virou uma brigaçada danada, porque aí o pessoal daqui do Brasil, do PCdoB, dizia que o Deng Xiaoping era revisionista, que o pessoal que tinha ganho era revisionista, não sei o que lá. E aquilo dava um nó na cabeça da gente. Mas o que é isso? Como assim revisionista, né? Aí a gente não tinha muita informação, aquele período a gente estava vivendo ditadura no Brasil, ditadura na Argentina, quer dizer, a gente não tinha muito como saber o que realmente estava ocorrendo na China. E a morte dessas lideranças foi um período extremamente conturbado lá. Surgiu aquela gangue dos quatro, que era a viúva do Mao, Lin Biao, que era um comandante do exército. Então, ficou uma coisa confusa. Muitos anos depois, estudando o assunto, é que a gente começa a entender melhor. Na verdade, o Deng Xiaoping, ele conseguiu, depois de 30 anos que a China vinha tentando achar um caminho do ponto de vista da economia, ele conseguiu liderar um processo de debate para essas reformas. Primeiro na agricultura, em 78, e depois foi aprovado em dezembro de 79, lá no Congresso do Povo, para todo o restante, né? Além da agricultura, os outros setores da economia, várias outras coisas. E essas reformas, repare o seguinte, muita gente não sabe que a China viveu sob bloqueio dos Estados Unidos, como Cuba, por 30 anos. Então a gente ouvia dizer assim, mas a China é fechada para o mundo. Realmente, a China era fechada para o mundo, pelos Estados Unidos e por vários outros países, né? Mas principalmente pelos Estados Unidos. Quer dizer, isso foi cair em 79, quase 30 anos depois do bloqueio. Isso é importante a gente entender. Os Estados Unidos sempre se julgando o dono do mundo e dizendo o que o país pode ou não pode fazer, como agora, né? Eles dizendo que a Coreia não pode ter arma nuclear. Eles podem, mas a Coreia não pode, né? O Irã não pode ter arma nuclear. Eles podem, né? Então são questões que a gente tem que entender. Por exemplo, tem um livro que algumas pessoas badalam muito, que é do Kissinger, que se chama China, né? Aquele livro, eu li aquele livro todo, e aquele livro, assim, ele tem algumas omissões importantes e algumas mentiras. E não dá de ler aquele livro esquecendo quem foi o Kissinger. Não, mas aquilo é o intelectual. É o intelectual nada, é o intelectual com toda a carga ideológica que ele sempre teve, com a atuação dele como secretário de Estado, que nos Estados Unidos o secretário de Estado é quase o presidente da República, o cara é importante, né? Então, assim, o Kissinger, mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tudo bem, o Obama também, no que entrou já ganhou, né? Não fez nada e já entrou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Aquilo ali foi a maior desmoralização do Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter presente o seguinte, esse livro a gente acha em tudo quanto é livraria e tal, pessoal, porque ele começa o livro com uma erudição assim, você baba, o cara, ele é o cara, ele sabe tudo, né? É um livro que começa com muita erudição. Só que na política, na hora que ele vai citar, inclusive, fatos históricos e tal, ele mente, em alguns casos, em outros casos ele omite coisas importantes.
É importante ler o livro? Claro, é importante ler, porque é uma visão, né? Mas com essas ressalvas, né? Eu fiz essa foto em maio de 97. Esse menino aí já deve estar um garotão já hoje, né? Um adulto, quantos anos dá isso? 21 anos, né? 21, ele já devia ter lá seus 3 aninhos, já está um garotão. Essa foto, ela assim, o que me chamou a atenção foi, na China eles chamavam o filho, ainda mais o filho homem, de o príncipe, né? As famílias tinham o seu príncipezinho. Então o cuidado do pai com o filho, assim, aquilo ali me chamou a atenção, né? Quer dizer, era filho único e era filho homem. Então tinha Aliás, na China tem um detalhe curioso. Eu nunca vi tanto gêmeo homem. Eu não sei qual é a mágica, mas tem alguma coisa, eu vou descobrir isso. Eu nunca vi um lugar para ter tantos gêmeos homens, né? Eu não me lembro de ver gêmeas, mas gêmeos... Então tem alguma coisa... O que faziam com as filhas mulheres? Porque essa história que exterminavam as mulheres. Nós vamos chegar lá. Porque a resposta primeira seria, matavam os gêmeos. Não, então, mas nós vamos chegar lá. Aqui são muitos assuntos, realmente. Aqui, rapidamente, só para não perder o fio da meada, então, em relação às reformas, as reformas na China, gente, foram, assim, uma coisa revolucionária. Porque eles passaram um período muito intenso de debates ideológicos e, de repente, vence uma linha dentro do partido que diz, não, nós temos que abrir, nós temos que aceitar a vinda do capital estrangeiro, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Então isso foi um nó na cabeça dos caras. Isso foi uma revolução dentro da revolução. É muito importante estudar esse período das reformas na China e como foi o processo todo, porque tem um aspecto que muita gente desconhece, que é o seguinte. Na União Soviética, houve a famosa NEP, né? Que é a nova política econômica. Foi, eu acho que em 23, se eu não me engano, né? E a NEP foi até a 29 e com a morte do Lenin, aí a coisa desandou e acabou sendo jogada pro... Aliás, o principal cara da NEP foi fuzilado, né? Como é que era o nome dele? Não lembro agora. Foi 21 e foi iniciado por Lenin. Isso, por Lenin, mas aí ela teve, foi a 23, eu acho que foi até 29, depois o cara que era o bambambam lá, principal, acabou sendo fuzilado. A NEP, de certa forma, foi a base, do ponto de vista teórico, para esse processo de reformas na China. Então é importante você estudar a NEP, o que foi tentado na União Soviética, o que foi tentado e deixado de lado por questões políticas e ideológicas, por brigas internas, etc, etc. E ver como é que essa base teórica acabou servindo para esse processo de reformas na China. Reformas que, na verdade, foram uma verdadeira revolução. Por que revolução? Porque revolucionou as estruturas. Ela não foi apenas uma coisa na superfície, ela mexeu de verdade com o país inteiro, né? Aí muita gente me pergunta, mas por que a China conseguiu, por que a China não sei o quê? A primeira coisa que a gente tem que ter presente é o seguinte, na China existe estratégia de Estado, existe uma estratégia de nação, que são coisas diferentes, mas estão ligadas, né? Quer dizer, tem a estratégia de Estado, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Por exemplo, o atual presidente, Xi Jinping, ele entrou para cumprir o que estava determinado já. Ele não entrou com o plano de governo dele. Isso que existe no Brasil é uma aberração. Cada eleição, um cara pega, bota debaixo do braço umas propostas, não, isso aqui são a minha proposta. Aí ele consegue se eleger, ele vai botar... Aí o que estava sendo feito é deixar de lado e... Então a solução de continuidade no Brasil é uma coisa absurda, é um prejuízo imenso, né? E lá não, lá eles aprovam o plano quinquenal, o presidente que entra, né? O presidente e o staff ali, a equipe dele de governo que entra, o primeiro-ministro e tal, os outros ministros, eles entram para cumprir um plano quinquenal que foi aprovado no Congresso do Povo. Não entra com o plano de governo deles. Então tem uma continuidade a coisa vai, sabe?
ela não sofre esses absurdos que a gente vê no Brasil, de obra que fica parada, de programa que começa e aí larga e já começa um outro, nada disso. Então, essa questão aqui, não que não haja lá essas brigas, tá, gente? Óbvio, né? Onde tem gente, tem divergência, né? Mas, assim, o fato deles terem uma estratégia de país, deles terem uma estratégia de Estado, isso dá uma diferença, não só em relação ao Brasil, isso dá uma diferença em relação ao Ocidente, aos países ocidentais, né? É uma diferença muito grande. A segunda coisa importante é o seguinte, na China tudo é política, tudo é na política. Eles fazem política o tempo todo. Eu acho muito engraçado, eu levava comitivas de empresários e de governos, enfim, para a China, e o pessoal chegava lá, os empresários, eles achavam que eles iam resolver as coisas só empresarialmente. Eu dizia, aqui você tem que ir com o prefeito, com o presidente da Câmara Municipal, com o deputado local, o secretário do partido. E o secretário do partido é mais importante do que o prefeito, né? Nas cidades ou a nível estadual. Então, isso chocava, porque o pessoal dizia, não, mas eu estou vindo aqui para fazer negócio. Sim. Mas você está vindo aqui para fazer negócio, você é de um outro país, a relação política é fundamental. E essa questão da política, eles fazem realmente política o tempo todo. Eu vou mostrar algumas... E agora eles têm um processo de política regional e mundial que é um negócio de doido. Eu vou mostrar rapidamente. Outra coisa, eles trabalham com planejamento. Vocês imaginem, gente, não é só o planejamento quinquenal, que já está no 13º. Eles trabalham com planejamento com horizonte de 30, 50 anos. Esse Made in China 2025, eles estão olhando para 2049. Então eu vou também mostrar isso rapidamente. Mas vocês imaginem o seguinte, um país com essas dimensões, que é um pouco maior do que o Brasil, tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais do que o Brasil, se ele não trabalhar com um horizonte de 30, 50 anos, ele vai ser o caos. Um país como esse, se não tiver planejamento, como é que você não planeja a economia? E nós estamos vivendo agora no Brasil um debate que coloca um contraste com a China fantástico. Porque tem uns malucos aí, uns ultraliberais, que dizem, não tem que planejar nada, deixa isso aí que o mercado resolve. Nós vimos agora como o mercado resolveu, né? Na história aí do diesel, do petróleo, da gasolina e tal. Então, é uma maluquice completa que esses caras fazem. E lá não, lá a China tem planejamento, tem estratégia, tem um processo político permanente, eles fazem política o tempo todo, e tem grana, money, bufunfa, porque sem capital, meu irmão, não tem conversa, né? Eles têm grana. Tem grana por quê? Porque eles têm superávit comercial, porque eles atraem investimento do mundo todo. A China fez, a partir do final dos anos 70, a partir de 1980, uma coisa fantástica. Ela se aproveitou, no bom sentido, da ganância dos capitalistas do mundo inteiro e disse o seguinte, olha, venham para cá produzir, aqui é barato, aqui a mão de obra é barata, aqui vocês têm, né, todas as facilidades para produzir, tragam aí a sua... E com isso, houve uma verdadeira invasão de empresas do mundo inteiro. Você chega na China hoje, você tem empresas do mundo inteiro instaladas lá, produzindo e exportando. E mais de 60% das exportações da China são de empresas estrangeiras instaladas na China. Ou seja, o famoso Made in China que a gente vê em tudo quanto é etiqueta, em geral não é de uma empresa chinesa. É de uma empresa de algum país que está instalado lá e produzindo, inclusive empresas brasileiras, né? Não sei se vocês sabem, a WEG aqui de Jaraguá do Sul tem 3 fábricas na China. A Embraco é sócia da prefeitura de Beijing. A Embraco de Joinville tem sociedade com a prefeitura de Beijing, uma empresa chamada Snowflake. Então, essa lógica, desde 1980, permitiu à China formar uma montanha de dinheiro, né, de reservas cambiais. Ela montou esse fundo soberano, depois o SIC, que era uma entidade para investimento também. Aí esse banco de investimento em infraestrutura, que ela fez agora em 2014,
o Banco BRICS, que fez inclusive o Brasil participando também em 2014, o CDB, que é o China Development Bank, que é um banco, é tipo um Exim Bank, é um banco para ajudar nas exportações, está instalado inclusive no Brasil. O ICBC, que é o Banco Industrial e Comercial. Esse Banco Industrial e Comercial ele é um dos maiores bancos do mundo. Coisa assim de 200 e quase 300 bilhões de dólares de patrimônio. É um negócio de doido, é uma montanha de dinheiro. E tem outros bancos, né? A China tem um controle sobre o capital. Isso é uma coisa importante. Não é o mercado que manda no governo, como é aqui no Brasil. Lá é o governo que manda no mercado. Essa diferença é uma diferença fundamental. Quando houve aquele crack lá da Bolsa, o governo foi lá e pumba, estancou a sangria. Que não é a mesma coisa aqui do Brasil, né? Estancar a sangria no Brasil tem outro significado. E nesse caso, o governo também atua na questão do câmbio. Que a gente vê esse griteiro o tempo todo. Porque o câmbio na China, porque o câmbio na... O câmbio na China é para atender os interesses da China. Ponto. Não é para atender o interesse dos Estados Unidos ou atender o interesse do especulador de não sei aonde, nem nada. Então, são dois instrumentos fundamentais, a Bolsa de Valores e o câmbio, que o governo controla. Porque senão quebra a economia do país. Olha o que está acontecendo no Brasil agora. Está virado uma coisa. Por quê? Porque ninguém comanda. Quem comanda é o setor financeiro. O setor financeiro é que manda no Brasil. E lá na China, quem manda no setor financeiro é o governo. Essa é uma diferença fundamental. E na questão do investimento estrangeiro direto, IED, eles continuam sendo um dos maiores do mundo. A China fica terceiro, quarto maior em atração de investimento estrangeiro direto. Mas investimento para produção, não para especulação, né? Isso também faz muita diferença. Outra coisa, a China tem reservas cambiais, ela chegou a ter 4 trilhões de dólares em reservas cambiais, agora caiu para 3 e não sei o quê, com um detalhe muito curioso. 1/3 dessas reservas cambiais são de letras do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, a China é o maior credor dos Estados Unidos. Quem vê como a história dá voltas, né? A China é o maior credor dos Estados Unidos. Ela tem mais de 1 trilhão de letras do Tesouro norte-americano, né? 1 trilhão de dólares. Eu estou falando trilhão, tá, gente? Não é bilhão, não é trilhão. É dinheiro para burro. Só que, o que acontece? Se os Estados Unidos for para o buraco, a China vai junto. Então, o que ela tem feito já há alguns anos? Ela tem pego uma parte dessas reservas cambiais e colocado em euro, não mais apenas em dólar. E ela tem pego também uma parte dessas reservas e aplicado em ativos. Ou seja, sai do risco do papel, aí tem aquela música, né, dinheiro na mão é vendaval, né? Sai do risco do papel e entra em fábrica, em ferrovia, em portos, em navios, em agroindústrias, enfim, em ativos, né? Esse investimento em ativos ela está fazendo no mundo inteiro. Aqui eu coloquei duas, vocês vejam como essas coisas são complicadas. Isso aqui é o dado oficial chinês. Esses dados aqui são do governo da China, do IBGE chinês, né? E esses dados foram publicados numa matéria, eu acho que da Folha de São Paulo, e eu notei que tem uma diferença grande aqui, eles misturam o rural com o urbano, misturam o setor da economia, fica uma coisa meio confusa. Então eu coloquei, porque é o que sai na imprensa, a gente poder pelo menos fazer uma comparação, mas aqui vocês têm os dados oficiais, do Bureau de Estatística do governo da China, que seria o equivalente ao IBGE deles. O que é importante saber? A China tem hoje, provavelmente já está com, ali é 2015, ela tem hoje uns 800 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Essa é a PEA chinesa. Existe um outro conceito que é de população ocupada. Não, população em idade de poder trabalhar. É um conceito diferente da PEA, que aí sairia de 800 milhões para 1 bilhão em alguma coisa, né? E aqui tem um dado que eu não consegui o dado oficial, mas eu estou procurando ainda, que é do questão dos aposentados, que a rigor
na China não tem assim um aposentado como tem no Brasil. Eles estão começando esse processo, deve ter uns 10 anos que eles estão tentando viabilizar isso. O que significa isso de não ter aposentado? O cara continua a trabalhar? Não, a pessoa antigamente ela tinha que ter poupança, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, a questão da poupança, né, que virou um problema para eles. Na questão do comércio, a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, em 2016 ela foi efetivada, ela ficou um período de como é que a gente chama isso? Período probatório, né? Período probatório. Ela foi reconhecida como economia de mercado, isso foi uma briga muito grande. Aqui no Brasil, inclusive, houve uma briga feroz por causa disso. Por quê? Porque na hora que você reconhece que a China é uma economia de mercado, você não pode mais fazer análise de dumping com base no custo de produção do país que denuncia. Eu não sei se vocês sabem como é que isso funcionava. No caso chinês. Funcionava não, funciona ainda, mas aqui foi muito aplicado no caso da China. Vamos dizer assim, a Inglaterra denuncia a China por dumping. Ela está vendendo por menos do que ela gasta para produzir. Tá, então você tem que provar que ela está fazendo dumping. Aí o que os ingleses faziam? Eles pegavam o custo de produção deles e provavam que o preço que ela estava vendendo era menor do que o custo de produção deles na Inglaterra. Então é um negócio completamente doido. Quer dizer, se você está dizendo que o custo de produção é menor do que o preço, você tem que ver o custo de produção dela na China, onde é produzido, mas não. A lógica era o seguinte, que nesse caso, como ela não era uma economia de mercado, então podia valer o custo de produção de quem estava denunciando. Quer dizer, realmente, né? É óbvio que o custo de produção da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos seria sempre superior ao chinês, né? Vladimir, mas aqui no Brasil, quando eles aplicam o dumping, eles usam um terceiro país, né? Para comparação. Então, mas o terceiro país é nesse caso quando não é considerado economia de mercado. Mas agora já é quando passa a ser economia de mercado, cai essa história do terceiro país. É justamente essa regra é o que prejudicava a China. E eles, com razão, eles brigavam contra isso. Porque ultimamente não teve mais nenhum dumping depois de 2016. Aqui Isso. Mas essa é uma briga feroz. Quando vocês forem ver, existem mais ou menos a mesma quantidade de queixos dos Estados Unidos em relação à China, da China em relação aos Estados Unidos. É uma briga permanente essas queixas na OMC. Né? E aí, no 12º plano quinquenal, teve uma mudança radical, que eu vou comentar agora, e o 13º está tentando efetivar, que é a coisa mais incrível desse período aí da reforma. Vou tentar chegar lá já. Outra coisa fundamental, em todos os planos quinquenais, se vocês forem analisar os planos, o que está escrito no plano, depois o que avançou e tal, eles sempre colocam como uma questão fundamental a redução da desigualdade social, a diminuição da concentração de renda. E é uma coisa interessante, porque assim, você tá, mas a China é capitalista ou socialista? Bom, eles dizem que eles são socialismo à moda chinesa. Outros eles dizem que são socialismo de Estado. Outros, tem gente que chama de capitalismo de Estado, enfim. Objetivamente, nos planos quinquenais, eles sempre colocam o seguinte, olha, nós estamos aqui no rumo do socialismo e nós queremos reduzir desigualdade rural-urbana, desigualdade litoral-interior, nós queremos diminuir a concentração de renda, quer dizer, isso é uma coisa assim, é uma obsessão, todo plano, e aí você vai vendo plano a plano, se vocês analisarem de um plano para o outro, houve uma melhora real, né? Só que como o capitalismo tem uma lógica de concentração, e na China isso é favorecido, né? A economia de escala na China é uma proporção absurda, o que acontece? Ao mesmo tempo que diminui a concentração, aumenta muito a quantidade de milionário, bilionário, trilionário. É um negócio de uma velocidade louca. Bom, eles melhoraram aqui dessa ponta, mas na ponta de cá os caras vão lá longe. Então é uma corrida difícil E eles trabalham com o conceito de harmonizar, de harmonia. Como é que se harmoniza uma coisa assim? Você tira a pessoa da miséria e quem tem dinheiro fica com muito mais dinheiro numa velocidade enorme. Então essa é uma questão que eles vão ter dificuldade sempre de lidar. Aqui eles mudaram
o conceito de pobre na linha de pobreza, passaram de 187 para 361 dólares. Por quê? Com isso eles aumentaram a quantidade de pobre no papel, né? Quer dizer, na medida que você muda o conceito, você aumenta a abrangência, né, das pessoas que estão dentro desse conceito. Por que isso? Porque com o desenvolvimento chinês, a China começou a perder um monte de ajudas de organismos internacionais. Vocês não são mais pobres agora, vocês estão aí, né? Maior economia, não sei o quê, vocês não precisam mais de ajuda. Não, nós precisamos sim, nós não temos muita pobreza. Então eles fizeram isso fundamentalmente para dizer, não, nós ainda temos muita pobreza, precisamos ainda de ajuda. Né? E essa é uma questão importante, porque se aqui no Brasil a gente mudar o conceito da linha de pobreza, nós vamos descobrir que nós temos mais de 100 milhões de pobres, né? Nessa mesma lógica. Porque aí é só mudar o que é considerado pobre, né? É muita coisa, né? Aqui a gente tem uma outra mudança fundamental, que é um domínio que a China está desenvolvendo no mundo inteiro da logística. A China será, dentro de alguns anos, o eixo mundial do comércio. Aqui tem uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar. Tudo que a China conseguiu foi com o comércio. O que os Estados Unidos conseguiram foi com o exército, né? Com guerra. A China foi no comércio, na política, na conversa. Aqui eles estão fazendo isso. Por uma coincidência da vida, eu estava aqui, mais ou menos aqui, em 2008, quando eles anunciaram esse plano. E eu, quando ouvi os caras falar, eu falei, gente, esses caras, isso não existe, imagina, não tem condição um negócio desse. Tá? Bom, em 2015 já estava funcionando. Eles anunciaram em 2008, em 2015 a coisa já estava... Né? O que é a coisa? A coisa é o seguinte, eles fizeram uma ligação ferroviária que vai aos países europeus, vai a vários, né? Que é mais ou menos uns 10 mil quilômetros. Então eles ligam hoje com Madrid, ligam com Frankfurt, ligam com outras cidades na Alemanha, na França. Então eles levam mercadoria de trem, trazem mercadoria de trem, atravessam aqui toda a Ásia Central e é o que seria mais ou menos a antiga Rota da Seda, né? Só que em vez de camelo eles estão usando trem. E essa Rota da Seda, eles estão fazendo também via marítima. Então, isso que vocês estão vendo aqui hoje não é mais só aqui em Xi'an. Tem aqui em Xi'an, tem em Chengdu, tem em Yiwu, aqui. Quer dizer, são várias rotas levando mercadoria e trazendo mercadoria nos dois sistemas mais baratos, né? Quer dizer, o marítimo e o ferroviário. Com isso, a China vai ligar Europa, Ásia Central, China, Ásia do Leste, quer dizer, Coreia e Japão, Sudeste Asiático. Quer dizer, isso vai dar à China realmente uma condição de império do meio. Né? Só que para isso ela está investindo em logística no mundo inteiro. Todos esses países que ficam ali no meio do caminho, ela está articulando e investindo. Esse evento ocorreu aqui em maio do ano passado, e foi com os países que vão ser diretamente beneficiados, vocês vejam que não são poucos, nesse que é considerado, que eles chamam de um cinturão, uma rota, né? Que é um programa que agora já está com 10 anos e que já está a 1000, né? Vocês imaginem o volume de mercadorias que vai circular no mundo inteiro dos dois meios de transporte mais baratos, né? Vladimir, tu pode tirar o microfone aí? Vai tirar o cabo do teu caminho. Não, para tirar o cabo do teu caminho... não, mas aqui é bom para eu ficar atento. Já pensou se eu levo um tombo? Não, por isso. Aqui ocorreu agora. Foi em abril, dia 10 de abril. É o Fórum de Boao. Lembra que eu falei que eles fazem política regional o tempo todo? Esse é um deles. E vocês vejam que é tudo coisa com muita gente... E eles colocando, olha, nós estamos fazendo isso, estamos querendo fazer aquilo, contamos com vocês para isso, contamos com vocês para aquilo, e dá-lhe articulação, né? E dinheiro. Investimento.
Esse Fórum de Boal existe desde 2001. Aqui tem o do BRICS. Eu não coloquei o coisa, preferi colocar a presidenta, né? Esse é antigo, esse é de 2016, né? Acho que é isso. É antes. O coisa eles botaram para cá, inclusive, ele não ficou na foto. E esse evento é de agora. Esse evento foi agora em maio. Esse aqui eu acho que é o Luciano Coutinho, né? Que era do BNDES. Esse evento é um evento do Banco do BRICS, NDB que chama o banco, né? Esse evento é um evento, quer dizer, o BRICS criou o Banco do BRICS em outubro de 2014 e eles estão, hoje o Banco do BRICS já tem 86 países participando, o asiático. Agora eu fiquei em dúvida. Aqui, vocês vejam que o BRICS tem um fórum acadêmico. Isso aqui eu me lembrei de colocar para vocês, porque eu falei, não, isso pode interessar, né? Esse moço aqui é brasileiro, o Kominski, Murilo Kominski. Ele agora está indo para a França, mas ele participa sempre desses eventos do BRICS. E esse evento foi agora, foi ano passado, em Fuzhou. Há uma articulação em todas as áreas, não é só na questão de dinheiro, tem na questão acadêmica, tem na questão científica e tecnológica. Todas as áreas que vocês imaginarem, eles estão o tempo todo. Eu já trouxe aqui comitiva para a UFSC, na área de saúde. Há uns 4, 5 anos, o pessoal da área de saúde veio aqui na coordenação de ciências de saúde, né? Para fazer convênio e tal. Esse aqui é o banco de investimento. Por que eu estou mostrando isso? Porque assim, conversa, todo mundo conversa. Mas a China conversa, compra, vende e investe. Está sempre dinheiro, business. Né? Eles têm uma lógica que eles chamam do win-win, ganha-ganha. Né? Como é que eles vão viabilizar toda aquela logística mundial imensa sem dinheiro para infraestrutura? Boa parte daqueles países ali são países tipo Brasil, né? O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia operacional. A China tem 4 vezes isso. E é um país quase do mesmo tamanho. Então esse evento vai ocorrer agora em junho agora em Mumbai, na Índia. E também tem um fórum. Os caras também têm um fórum. Por quê? Porque eles precisam conversar, precisam acertar as coisas, como é que não é. E toda essa lógica, aqui essa foto é do Uruguai, da 11ª cumbre. Reparem que a representante chinesa é uma mulher. Ali, eu acho que era o primeiro-ministro do Uruguai, não me lembro agora o nome dele, até saiu esse cara, teve vou tocar depois. A próxima vai ser na China, então a cada ano, eu participei de uma lá na China, em 2008. A cada ano eles fazem, uma vez na China, uma vez num país da América do Sul. Eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte, eles fazem isso no mundo todo. Tem aqui a América Latina e Caribe, tem o Fórum de Boal, tem o do Banco de Infraestrutura, tem aquele da Organização de Cooperação de Xangai, tem da ASEAN. Quer dizer, eles estão o tempo todo articulando, fazendo política, negociando. É uma atividade numa intensidade impressionante. Aqui, gente, eu comentei do 12º plano a questão do cavalo de pau que eles deram. O que foi o cavalo de pau? Durante o período das reformas, dos anos 80, 90, até 2010, quer dizer, 30 anos, a China cresceu baseado em exportações. Né? O crescimento da economia, exportações. Aí quando chegou aí, eles disseram, olha, nós temos que mudar isso. Nós temos que crescer a partir de agora via mercado doméstico. Por isso que eu chamo de cavalo de pau, né? Você, 30 anos para fora. Aí de repente você, não, agora não é mais para fora, agora é para dentro. É um cavalo de pau, né? Agora vocês imaginam um transatlântico como a China mudar radicalmente a estratégia de crescimento da economia? Isso não é efetivado em 1 ano nem 2. Isso vai levar 10, 15 anos para a coisa ser... O que interessa para nós, assim, que nos afeta? É que essa mudança, gente, é uma mudança, não é de 35% para 55%, não é 20%.
São 20 pontos percentuais. Quer dizer, em relação a 35, isso aí vai dar mais de quase 60% de aumento de importações. Porque por mais que a China tenha uma estrutura produtiva grande, ela não dá conta do seu próprio mercado. Ela precisa importar. E isso significa para o mundo uma diferença de quase 2 trilhões de dólares ano de importações. Então, o mundo inteiro está enlouquecido para vender para a China. E esse dinamismo é um dinamismo que o 13º plano, ele procura agora consolidar essas mudanças todas. Aí que entra a questão da Previdência. Por quê? Por que havia uma poupança tão grande na China? Na China eles tinham mais ou menos 50% do seu PIB na forma de poupança. Isso todo mundo descia o cacete, isso é um absurdo, não pode, tem que botar esse dinheiro na economia para circular e tal. Aí, na hora que eles vão fazer isso, eles têm que ter previdência. Por que as pessoas tinham tanta poupança? Porque não havia previdência. Então a pessoa precisava ter uma garantia dela para o final da vida. Na medida em que você tem o governo fazendo a previdência, essas pessoas botam esse dinheiro e começam a consumir. Entende? Existe uma lógica a tudo isso. Aqui rapidamente é para vocês verem, isso aqui é da CNI brasileira, ela fazendo uma comparação de competitividade entre o Brasil, 17º, a Argentina 18º e a China em 4º. Quer dizer, a China como um país hoje cada vez mais competitivo. Esse é um outro estudo que mostra a mesma coisa, é mais recente, também coloca o Brasil, só uma coisinha lá que o Brasil está bem, o resto está tudo pouco competitivo, né? E aqui uma questão que a gente tem que ter presente. Por que nós temos dificuldade de lidar com a China? Eu, quando entrei no mestrado aqui em Economia na Federal, aqui, em 2004, eu fui procurar professor para orientar, né? E nenhum professor quis orientar a China, em 2004, aqui, no Centro Socioeconômico. Ah, eu não quero saber de China, não, meu negócio é finanças, não, meu negócio é América Latina, não, meu negócio é não sei o quê, não, eu não quero saber de China, eu não sei nada sobre China. Em 2004, aqui na Federal, ninguém quis saber de China, pelo menos na economia. Hoje parece que já... Essa é uma questão importante. Se você for na França, a França tem revista sobre a China. Então, a revista francesa só sobre a China. A França estuda a China, tem centros de estudo, tem... Nossa, o que tem de bibliografia, né, de você pesquisar, de estudos publicados sobre a China na França, é um negócio impressionante. Os Estados Unidos nem se fala, né? Índia, Canadá, Inglaterra, todos esses países estudam muito, produzem. Aqui no Brasil tem poucas universidades que estão fazendo isso. A Unesp talvez seja mais destacada, lá em São Paulo. A Federal de Pernambuco agora está com um centro de estudos da Ásia. Instituto de Estudos da Ásia, uma coisa assim. A Federal do Rio Grande do Sul tem um trabalho com a China já de muitos anos, mas ainda que eu saiba não tem um centro de estudos nem nada. A Unicamp tem um núcleo de estudos, inclusive na área de sociologia, né, do Tom Dewar. Tom Dwyer. Eu sempre falo Dewar. Como ele só chama Tom mesmo, fica Tom para cá, Tom para lá, né? Eu não perco o Tom. Outra coisa, questão de estudo de mandarim. Tem aqui no centro da geografia, viu? Estudos asiáticos, né? Centro de estudos asiáticos. Olha, eles talvez tenham feito alguma coisa, mas eu digo assim, quando eu falo centro de estudos, núcleo de estudos, é coisa para valer mesmo, né? Quer dizer, a gente tem talvez aqui agora, eu me lembro que na época o pessoal da geografia estava querendo fazer, mas eu não sei se prosperou, né? Porque às vezes existe, mas não tem uma atuação mais... E no caso da UNB eles também tinham feito, acho que alguma coisa de estudos asiáticos também.
E essa questão de estudar mandarim, quer dizer, o Instituto Confúcio, ele sempre que ele vem para cá, ele se associa a alguma universidade. Então, lá na Federal, no Rio Grande do Sul, na Federal de Pernambuco, na Unesp, o Confúcio está em todas. Quer dizer, a questão da língua e da cultura, né? E eu acho curioso é que aqui em Santa Catarina nós temos, do ponto de vista empresarial, uma atuação muito forte com a China, há muitos anos. E isso não foi suficiente para estimular o interesse, né, as universidades a entrarem, a estudarem mais a questão. Aí eu não digo nem de Ásia, não, eu digo de China mesmo. Essa feira aqui, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, desde 2004, organiza missões empresariais para a China, inclusive liderando empresários de outros estados, não só de Santa Catarina. Uma vez eu participei de uma que tinha 80 pessoas, de não sei quantos estados, 40 eram de Santa Catarina, metade era daqui. E eles vão lá para comprar. Eles vão para essas feiras para comprar. Esses estudos vocês estão recebendo. E é interessante, quem tiver mais na questão econômica, de relações internacionais e tal, para poder entender o que é que está rolando hoje, do ponto de vista principalmente da indústria, mas não apenas, em relação a essa questão da China. Porque nós estamos numa situação, em relação à China, muito complicada. A China é o maior comprador, o maior parceiro comercial do Brasil, o maior comprador, o maior vendedor do Brasil. Talvez o segundo maior investidor, ou o primeiro, dependendo. E, apesar disso, a gente não está sabendo lidar com a China. E a China está entrando. Se você pegar na área elétrica, a China está comprando, na área de energia, não só elétrica. A China está entrando na questão de agroindústria, está entrando na questão, agora comprou aqui o Porto de Paranaguá, vai comprar ferrovia, vai comprar não sei o quê, vai comprar... Sabe, quer dizer... E se você chega numa loja tipo Renner, Avan, não sei mais o que, as etiquetinhas, tudo made in China, né? Então essa é uma questão importante. A gente precisa ver o seguinte, bom, a China é um fato concreto, está colocado, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos lidar com a China? E aqui entra a parte para a gente chorar, né? Cara, eu estou preocupado que 20 horas, até que horas vocês têm fôlego? Até umas 11 horas, tá bom? São 20h15, tu poderias finalizar 20h30? Pô, já está mandando acabar. 20h30, é isso? Não, para ter um momento de pergunta. 15, 20 minutos? Eu vou tentar. Bom. Essa ferrovia, ela foi construída, mais ou menos metade dela, a 4.000 metros de altitude. Eu já vi lugar que o pessoal escreve 4.000 metros de altura. Eu falei, não é de altura, é de altitude, é diferente. Né? Mas 4.000 metros de altitude, falta o ar, né? E no gelo. E essa ferrovia de quase 2.000 quilômetros, ligando Xinhai a Lhasa, no Tibete, foi construída em 2 anos. É assim o ritmo chinês de construção. Né? E aqui vocês vejam os números, só para a gente lembrar, o Brasil tem 30.000 quilômetros operacionais. A China vai agora em 2020 deve chegar a 150.000. Não dá para comparar, né? Realmente não... Essa é a malha ferroviária chinesa, todas as grandes cidades, todas as capitais, toda a China é ligada por trem, toda. Aqui é a malha ferroviária no país de alta velocidade. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu pego um trem em Beijing e vou para Jinan, que é 420 km de distância, a viagem dura 1h27. E tem de meia hora, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Se você perder um trem, você pega o outro. Né? 1h27. Vocês imaginem daqui a Porto Alegre 1h27? Hã? É assim. Bonitos? São esses bichinhos aí. Deixa eu andar rápido agora, que o professor brigou comigo, né? Disse que tem que ser até... Essa é uma pontezinha de 32 km sobre o mar. 32 ou 36, eu acho que é 36. 36 km sobre o mar.
Esse é o maior avião, o equivalente dele é aquele Tupolev, aqui no Brasil o Hércules, e nos Estados Unidos, como é que chama aquele avião de transporte? Hércules, hein? É o Galaxy, acho. É Galaxy? Acho que é. É um avião que eles levam tanque, levam caminhão, é um monstro. Aí os chineses agora tem o deles. Isso aqui é as combinações de ferrovias e de estradas de alta velocidade. Esse é o maior hidroavião do mundo, chinês, fabricação própria. Essa é uma ponte que é aquela mais como o alvão que existe também. Aqui é a Três Gargantas, ela tem uma capacidade instalada maior do que Itaipu. Mas a Itaipu consegue produzir mais eletricidade do que ela, porque existe uma diferença importante na construção. Essa trabalha com bulbo, então ela no nível dela, ela acaba recebendo água com muito sedimento e a produtividade é menor. Então Itaipu consegue, tendo uma capacidade menor, consegue produzir mais eletricidade que Três Gargantas. Mas as duas são gigantescas, né? Aqui, esse mocinho do meio é o presidente da Três Gargantas e eles vieram visitar Itaipu. Segundo o que eu sei dos chineses, eles só tiveram coragem de fazer Três Gargantas depois de estudar muito bem Itaipu, que era a maior do mundo na época, então Itaipu teve uma importância. Quando eu levei uma comitiva para visitar Itaipu, já deve ter uns 10 anos, o presidente de Itaipu me disse que eles já tinham recebido até então 600 comitivas chinesas. Quer dizer, Itaipu, vocês sabem que Foz do Iguaçu, todo o pessoal da China que vem para o Brasil vai para tudo quanto é lugar e Foz do Iguaçu. Né? Não sei porque eles têm uma paixão por Foz do Iguaçu. E Itaipu está ali do lado, né? Então há uma... Isso aqui é uma eclusa lá em Três Gargantas, é a eclusa, né? Esse é um helicóptero chinês. Eu estou mostrando rapidamente. São drones utilizados para pulverizar veneno na plantação de maçã. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, realmente o mundo está perdido, né? Os caras já botam aqueles dronezinhos para pulverizar, acabou, né? Não tem mais. Isso aqui é uma usina nuclear que está sendo construída em Fuzhou, na província de Fujian, que é em frente à ilha de Taiwan. Isso é tudo coisa de agora, tá? Isso é um porta-aviões, é o Liaoning, que eles reformaram e... Esse submarino, ele opera a 7.000 metros de profundidade. Para quem gosta de estudar essas coisas, vocês imaginem a pressão que há a 7.000 metros de profundidade. Quer dizer, a tecnologia que tem que ter para você conseguir fazer um bichão desse. Isso tudo é coisa chinesa, né? E aqui, gente, um dado importante, que é o consumo de energia. A China ultrapassou os Estados Unidos, hoje a China é responsável por quase 1/4 do consumo de energia mundial. Isso mostra o peso da China a nível mundial. Aqui é energia eólica, ela hoje já está com 35% da energia eólica do mundo. Aqui solar, ela está... Aí eu não tenho aqui o dado em termos de percentuais, mas ela está também, ela é quase o dobro do segundo maior, né, do Japão e Alemanha. Aqui no caso do aço, o caso do aço é bem chocante, porque a China, quando começou as reformas, ela produzia 32 milhões de toneladas de aço, que é o que o Brasil produz hoje, mais ou menos, né? E hoje ela produz 830 milhões de toneladas. Então ela sozinha, por isso esse griteiro todo dos Estados Unidos com a questão do aço e tal, porque a China realmente, ela passou a ser uma... E aí entra essa loucura que é a produção de veículos. Vocês imaginem um país que hoje já produz 30 milhões de veículos por ano, é um negócio completamente maluco, né? A gente chegou a produzir 3, agora caiu para 2 ponto alguma coisa, e a China continua crescendo. Ali está misturado, né? Ali você tem um percentual maior, uns 80%, que é carro que a gente chama de carro de passeio, né? E o resto é caminhão e outros tipos de veículo. Questão do petróleo também, a China ela só não é maior importadora que os Estados Unidos, mas ela tem uma dependência absurda nessa questão de petróleo, como tem nas outras fontes.
A China tem uma situação, quer dizer, ela naturalmente ela é uma produtora de carvão, assim, com muita facilidade o carvão chinês, só que mantido o consumo atual, o carvão chinês não consegue durar 40 anos. E o carvão na China é 66% da matriz energética. Quer dizer, 2/3 da energia consumida no país vem do carvão. E nesse ritmo o carvão vai acabar em 40 anos. E só tem 2 países no mundo que podem abastecer a China, que é a Rússia e Estados Unidos, que tem carvão em quantidade sobrante. Então vocês imaginem como essa coisa é complicada. Aqui é a questão das bicicletas elétricas, que a China, e esse veículo que a gente vê na Europa, na Índia, no Peru, em vários países, e aqui no Brasil é proibido entrar. Eu fiz uma vez um trabalho com uma empresa, mas o Brasil não, a legislação não permite, que é para transporte de passageiros. Então, é um táxi no caso, isso aqui é em Lisboa, né? É um táxi, só que é uma moto. Uma moto. Eles chamam lá de tuk-tuk, né? Aqui são alguns dados, eu estou passando rápido, porque isso aí são dados que vocês vão poder ler depois com calma, para a gente comentar algumas coisas importantes. A questão da qualidade de vida. Porque a gente fala muito da questão econômica, tem que ver o seguinte, como é que se traduziu na melhora de vida da população? Como é que toda essa loucura que foi esses últimos quase 40 anos, né, com esse crescimento todo e tal, como é que isso se traduziu? Então, o IDH mais recente, que é de 2016, coloca a China avançando, né, se aproximando inclusive do IDH do Brasil, e em 1980 ela era menos do que o IDH do mundo, e agora já superou bastante o IDH do mundo. Aí tem uma diferença, que é essa história da desigualdade, que aí tem que estudar melhor, porque eles introduziram esse critério agora, né, o PNUD, que eles fazem um ajuste de acordo com a desigualdade do país. No caso brasileiro, a gente cai 19 posições, né, no ranking. E cai bastante no valor do IDH por causa da questão da desigualdade. Na China também. Mas eu ainda, como isso é uma coisa nova, ainda não estou familiarizado. Isso aqui é a Biblioteca Central, lá em Beijing. A China tem bibliotecas imensas, livrarias imensas, e as pessoas leem muito e frequentam muito e compram muito livro. E se você for numa livraria grande, você vai ter que ficar passando por cima, porque o pessoal fica sentado lendo. Você tem que procurar o livro e cuidar para não pisar em alguém, né? Que há esse hábito de ficar lendo dentro da livraria. As pessoas sentam e ficam lendo. Uma coisa interessante, o pessoal compra livros, sai com pilhas de livro, porque o livro em chinês é muito barato. Você compra um livro em chinês por, em dólar, $2, $3, por aí. Um livro em chinês. Lógico que tem livros mais caros, mas eu digo, os estudantes, em geral, são livros muito baratos. Então o cara sai com uma pilha de livro mesmo, né? Aqui um dado importante, que é aquilo que você tinha perguntado, né, da questão das mulheres. Veja, culturalmente, na Ásia, existe aquela coisa do primeiro filho ser homem, né? Porque quem ia cuidar da família, quem ia ficar responsável pela família e tal. Só que com essa política do chamado filho único, isso deu uma desestruturada, né? Porque de repente não tinha mais a história de você ter 4, 5 e o primeiro ser homem, ou o segundo e tal. Era aquele e acabou, né? Essa política, ela foi flexibilizada há poucos anos agora, e depois agora eles abriram mais, só que não tem mais volta. Eu achei curioso, há um tempo atrás eu li um livro do Paul Singer, um livro antigo dele sobre a questão do desenvolvimento econômico e a questão da população, e ali tinha uma frase que eu gravei, porque quando ele escreveu aquilo ainda nem existia essa história da política do filho único. E o Paul Singer colocou o seguinte, que um país que faz uma mudança muito radical na questão demográfica, depois ele não tem mais como voltar. A coisa, que é o que ocorreu com a China. A China está ferrada. A China está ferrada. Ela não tem mais como voltar. Quer dizer, eles flexibilizaram a política, mas não... Por quê? Porque hoje os jovens não querem ter filhos, ou se forem ter filhos, vão ter filhos com 30 e tantos anos, e olhe lá. Então essa lógica, veja,
Do ponto de vista demográfico, você, para repor a população, você tem que ter 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Esse é o critério técnico. Na China está em 1,56. Quer dizer, já não repõe mais. Só que isso vai diminuir rápido. Detalhe, no Rio Grande do Sul é o mesmo item, tá? É o mesmo... Sabiam disso? Lá também. E lá não teve política do filho único. A mudança no Brasil foi comportamental. Na China foi uma política e depois também agora comportamental. E com isso, o que aconteceu? Houve muito aborto quando descobria que era menina. O governo proibiu os médicos, então, de informar no ultrassom o sexo da criança, para evitar justamente que, sabendo o sexo, né? E esse desequilíbrio, ele resultou nisso. Hoje você tem na China mais de 50 milhões de homens a mais do que mulheres. Tem um filme que a gente encontrava antigamente em locadora, agora não existe mais locadora, não sei onde acha agora, que se chama Montanha Cega. Esse nome é em inglês e em português também, a tradução é literal. Montanha Cega. Ele é um filme chocante, deve ser muito verdadeiro, que mostra um episódio desse em função da questão de não poder ter filha, de não ter filho, só poder ter um filho, e aí eles querendo filho homem, enfim. O Montanha Cega é muito chocante, mas eu acredito, quando eu vi o filme, que aquilo é bem verdadeiro. A Estrela Imaginária. Aquele filme que eu não lembrei o nome, chama A Estrela Imaginária. É um filme muito interessante que mostra tudo que você não deve fazer indo à China. Um manual do não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Estou terminando. Bom, aí tudo isso que nós vimos, a gente tem que se perguntar, tá aí agora, né? Onde a China vai chegar? Eu vou passar rápido para a gente ir para o debate, que aí a gente pode ir. Primeira coisa, a China trabalha com a lógica de autossuficiência alimentar. Então, quem tem a ilusão de que, olha, nós vamos vender café para a China, nós vamos vender laranja, Não, daqui a pouco nós estamos comprando da China. Tá? Eu levei o pessoal do leite lá de Minas Gerais há muitos anos lá para a China, eles achando que iam vender leite e queijo, etc. Chegaram lá, a China já produzia mais leite que o Brasil, né? Leite de vaca. E isso vale para o café, que na China não produz muito, mas o Vietnã produz. O Vietnã hoje é o segundo maior produtor de café do mundo. A questão das carnes, do pescado, da uva. A China hoje é o segundo país do mundo em área com uva. A primeira é a Espanha, a segunda é a China. Daqui a pouquinho nós estamos comprando vinho chinês. Hein? Não, que quantas coisas. Não, gente, vocês querem ver uma coisa? A gente não sabe, nem eu sabia disso. Mas nós comemos feijão preto da China. O Brasil, o maior exportador de feijão preto do mundo para o Brasil não é o México. O México foi, há muito tempo atrás, é a China. A gente come feijão preto da China. Alho da China, a gente já vai comer maçã da China, gengibre, cogumelo. Tem um monte de coisa que a gente come e acha que a gente é grande produtor agrícola e vamos exportar para eles. Não. Eles não só produzem para ser autossuficiente, como eles produzem para ter uma sobrinha e ainda mandar para nós. Essa tabela aqui mostra uma coisa que os chineses não aceitam e que eles vão trabalhar para reverter isso, né? É a questão da importação de produto agrícola ser maior do que a exportação. Isso aqui é um prato típico chinês, é pimenta com alguma coisa. Quando vocês forem à China, vocês vão descobrir o que significa isso. Vocês chegam lá, pedem um prato, vem pimenta com alguma coisa. Para quem gosta de pimenta é ótimo, né? Mas sempre vai ser assim, pimenta com alguma coisa. Bom, aqui eu já comentei. Eles estavam atrás de mim esses tempos porque eles queriam vender amendoim. Eu falei, pô, já pensou a gente comprar amendoim da China? Vai ser um... E aí chegamos no Made in China, que ele perguntou também. Quem é que perguntou isso? Eu. Você mesmo, né? Que me perguntaram. Isso, o Made in China, gente, rapidamente, o Made in China o que é? É a lógica chinesa. Quer dizer, olha, nós produzimos um monte, né? Quantidade é com a gente mesmo, só que isso não dá mais. Ou a gente muda de patamar, a gente muda de, né? Faz um upgrade aí nessa história toda, ou a gente
nós não vamos sair do lugar. Então eles decidiram, depois de uma série de debates, etc., fazer um plano para uma mudança no sentido qualitativo, a China ser boa em qualidade. Pra vocês verem o que é um planejamento de Estado, esse plano foi lançado em 2015, quer dizer, já devia ter uns 2, 3 anos de debate, estudos e tal, com etapas em 2025, ou melhor, lançamento em 2025, 2035, 2045. Quer dizer, é um plano que os caras planejam 30 anos. E planejam 30 anos de ponta. High-tech, robótica, inovação. É um negócio assim assustador. Quando você pega o... Pô, mas peraí, os caras... Não é pouca coisa. Então o Made in China é outra revolução dentro da revolução. O Made in China, eles vão conseguir, e não duvidem que eles vão conseguir transformar a China na maior potência tecnológica do planeta. Isso é o Made in China. Eles estão estão trabalhando agora, né, esses 10 anos, para 2025 eles entrar de sola, né, e veja aquelas frases simbólicas, né, reduzir as diferenças, fortalecer a posição, liderar a inovação. É só isso, eles querem em 2045 liderar o mundo em inovação. Ser o país mais criativo, mais inovador, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, qualidade, 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 qualidade. Então, quando a gente pensa a Alemanha está com um plano parecido que é o 4.0, indústria 4.0. Os Estados Unidos tem um plano também para se modernizar, para avançar e tal. Coreia do Sul também. E a China, esse colosso, né? É um colosso. Correto. Então, ali está escrito, né? Made in China 2025. Eu botei em chinês para vocês já irem aprendendo, porque daqui para frente vocês vão ter que aprender a escrever mandarim, né? Acho que ficou bem claro que não tem mais como escapar, né? Mas é uma coisa assim, gente, que só um país com aquela cultura de planejamento que pode fazer um negócio desse. Vocês imaginam o Brasil planejar alguma coisa para 30 anos? Não, fala sério. Vocês imaginem aqui no Brasil a gente planejar alguma coisa para 30 anos? Então... Botou Stalin no poder. Não, aí que tá. Não é um cara, né? É uma cultura. Eles vêm com planejamento desde 53, eu acho que foi o primeiro. Então eles têm uma cultura de planejamento, né? Isso aqui é da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que mostra a questão do avanço em ciência e tecnologia, né, em pesquisa. A China já em 15º lugar, lá em 2013. Quer dizer, agora nós estamos em 2018, 5 anos depois ela já deve estar lá no 8º, por aí, porque ela vai velocidade impressionante. Aqui muita gente pergunta, tá, mas por que esse Made in China vai ferrar com a gente? Vai ferrar com a gente basicamente porque nós somos um país em que o setor financeiro manda na economia, preda a economia. E aí você tem uma situação absurda que a indústria no Brasil está desindustrializando. Quer dizer, nós temos uma atuação individualizada, não enquanto entidades, mas que cada um está tentando resolver o seu problema. Então, os industriais de Santa Catarina, dos outros países, dos outros estados, eles vão à China para produzir na China, não é mais só para comprar. Então, o cara vai lá, contrata uma indústria que produz e... Aqui, ó, Porto Belo, cerâmica, de revestimento. Como é que é o nome daquele famoso deles? Porcelanato chinês. Há muitos anos já. Eles compram, produzem lá, trazem para cá. E isso está sendo tudo quanto é indústria fazendo isso. Se você for lá em Jaraguá do Sul, na loja lá do Brehaupt, sei lá como é que ele pronuncia o nome do alemão lá, 90% das ferramentas que ele vende da China. E tem coisa que os caras compram e tem coisa que os caras mandam fabricar. E as indústrias brasileiras fazendo isso. Estão indo lá para fazer isso, já faz muitos anos. Então é um fenômeno que é coletivo, mas é individual, cada um tentando resolver a sua microeconomia, né? Só que com isso você tem o quê? Esse pessoal deixa de produzir, portanto desemprega, mas continua trazendo produto para vender. O que eles têm de grana que podiam investir na indústria deles e melhorar, eles preferem aplicar no financeiro, porque dá mais grana, não corre risco, né?
Então a gente tem uma situação hoje, do ponto de vista indústria do Brasil, que é chocante. Nós estamos caminhando para uma desindustrialização de proporções. Hoje o PIB, o peso da manufatura no PIB do Brasil está em 9%. Já foi 18%. Já foi mais lá, não sei quando. E vai diminuir mais. E vai diminuir mais, porque é mais barato produzir na China, trazer e vender aqui. Agora, daqui a pouco não vai ter gente para comprar, né? Então, terminando, porque senão a gente vai ter um problema sério aqui. Brasil e Argentina, gente. Esse daqui, essa foto eu acho linda, né? Um amanhecer. Isso aqui é mais para vocês terem os dados. O Brasil, a China era 11º maior comprador e 12º maior exportador para o Brasil. Em 9 anos ela passou a ser a maior nas duas pontas. 9 anos. Isso é um estudo do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial que mostra o avanço da China nos mercados brasileiros industriais em outros países, né? Quer dizer, não só ela entra aqui, mas ela entra onde a gente vende. Então a gente perde aqui e perde lá. Perde mercado nas duas pontas. Aqui a mesma coisa, que é a composição isso aqui é Itajaí, ó. É o que a gente exporta. Madeira bruta, mogno, de alto valor, um desastre ambiental, exportando por Itajaí. Bom, essa é a questão central. Nós não temos estratégia para lidar com a China. Quando você tem um monstro como a China, né? No bom e no mau sentido, e você não tem nem estratégia para lidar com ele, como é que você faz? Você vai levar porrada o tempo todo, que é o que nós estamos fazendo, né? Aqui, rapidamente, relações Brasil-China, vocês depois podem ler isso. Investimentos, isso aqui é o que interessa, mineração. Isso aqui são todos os investimentos chineses no Brasil, 2015, 2016. Essa empresa aqui, a Chery e a Sany, são duas empresas chinesas, uma de veículo, uma de trator pesado, fora de estrada, que se instalaram numa cidadezinha do lado de São José dos Campos, né, Jacareí, 200 mil habitantes. Hoje a Chery está fazendo uma associação com uma distribuidora chamada Caoa para produzir um carro nacional. Isso aqui é Maranhão, para instalar uma siderúrgica no Maranhão. Esse fundo de cooperação, eu não tenho ainda notícias se ele já está emprestando, mas os chineses trouxeram 20 bilhões de dólares para investir. Né? É um fundo de cooperação que eles trouxeram. Isso que eu estou dizendo, eles vão... Ó, tá aqui dinheiro, vamos fazer, vamos fazer. A queixa dos chineses sempre em relação a nós foi a seguinte, que tudo que acontece é por iniciativa deles. Aqui no Brasil o pessoal tem que ser tocado para as coisas acontecerem, né? Governos e empresas. Bom, para fechar, porque senão a gente também se apavora demais, né? Nem tudo é só de um lado, aí entra a famosa dialética, né? Isso aqui é Beijing num dia normal. Eu quando morei lá, eu fiquei pensando, eu sou doido. Eu saí de uma ilha, como Florianópolis, para morar num lugar poluído como esse. É um negócio absurdo, gente. A poluição lá é um negócio assim... Bom, ano passado, né, eles fecharam várias vezes, proibiram o trânsito de veículos, entraram em alerta, etc, etc. E a situação não é só em Beijing. Em Chongqing, lá dentro, lá na província de Sichuan, que é uma grande indústria, aquilo ali, é um buraco. Chongqing é um absurdo. Eu tive com uma delegação lá no Rio Grande do Sul, lá em Wuhan. Wuhan é a capital de Hubei. Teve um dia que eu saí na rua e voltei em pânico para o hotel, porque eu não estava conseguindo respirar. Estava tão fechado, aquele negócio de inversão térmica, né? Era início de dezembro, estava muito frio. Parou ali aquela poluição, né? Então, isso, vocês já devem ter visto muita imagem do pessoal andando de máscara, né? A coisa é... A China tem 1/3 do país quase em desertos. Quase 1/3 da China são desertos e áreas semiáridas. Isso coloca uma vulnerabilidade ambiental imensa para eles, né? Esse deserto aqui, só para a gente se divertir um pouco, só para a gente ver que não chove na China, né? Quer dizer, a maior parte da China, quase 2/3 da China, não chove nada,
e 1/3 chove um razoável, e bem lá no sul chove muito. Isso aí deu um trabalho danado fazer isso, mas isso é interessante. E aqui mostra a situação da China em água, segunda maior economia do mundo, primeira maior economia do mundo, está lá longe em água per capita e tem um problema de água que não vai resolver. Pra vocês terem uma ideia do que é isso, gente? A China, com 20% da população mundial, tem 6% da água do mundo. Água doce, que se chama, né? O Brasil, com 3% da população mundial, tem 12% a 14%, dependendo da fonte. É isso. Então, assim, a questão da água na China é uma coisa dramática, dramática. Um agravante da poluição, que é mais dramático ainda. Você passa de trem, vê lá um rio seco e cheio de lixo. É muito comum essa cena. A questão florestal, eles estão há muitos anos fazendo um trabalho para recuperar, para poder com isso diminuir o impacto na questão do assoreamento, do vento, porque imagina, tanto deserto gera muito vento, né? E aí eles fizeram esse programa, olha o que eles conseguiram nesse período, o avanço que eles conseguiram. Eu tive a sorte de acompanhar isso ao vivo e a cores. Você ia circulando e vendo árvore, 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 árvore. Realmente foi um trabalho fantástico. Aqui mostra o 13º plano, a questão mais dramática ainda. Quer dizer, eles estão reduzindo a área agricultável em função da urbanização. E hoje eles já estão abaixo da linha vermelha, que no caso da China é redundância, né? Eles estão abaixo da linha vermelha em termos de produção de alimentos. O que significa que eles estão com um drama pela frente enorme, porque a população tem cada vez mais poder aquisitivo, isso significa que consome cada vez mais comida, e eles estão com cada vez menos área para produzir comida. Então, não é à toa que o Brasil é para a China um parceiro estratégico. A outra debilidade é essa. No nosso caso não está diferente não, tá, gente? A diferença no caso do Brasil é só quantitativa. Mas em termos percentuais a gente está com uma situação muito parecida com a China do ponto de vista demográfico. O drama demográfico de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul a gente conhece pouco. Mas é muito semelhante ao da China. A minha dissertação foi sobre isso, a situação do Rio Grande do Sul, comparado com a da China. É assim. Aí você diz, pô, mas como é que lá a gente sabe aqui? Não, pois é, aqui a gente não sabe, né? Mas a situação... Só que lá é muito mais gente, mas em termos proporcionais, com agravante, né? Como os homens morrem primeiro, você acaba tendo, no caso dos idosos, muito mais mulheres do que homens. Eu vi agora uma notícia de que no Japão tinha 88 mil pessoas com mais de 100 anos, sendo que 90% delas mulheres. E aqui, para terminar, a gente se assusta, né, com o negócio de China e tal. A Índia é a China amanhã, tá, gente? A gente ainda não se deu conta disso. A Índia vai ultrapassar a China em poucos anos em população. A Índia deve chegar a 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. E a Índia tem 1/3 quase da área da China. Então, do ponto de vista da humanidade, a Índia vai se tornar um problemão em poucos anos. E a Indonésia vai atrás. A Indonésia vai ter 400 milhões de habitantes nesse mesmo período, né? Então, somando ali, vai dar quase 4 bilhões os 3 países. É um negócio de doido. Aqui 2 livros interessantes. Esse livro aqui tem um artigo de um chinês chamado Chen Ping, que é muito bom. E tem um artigo de uma pessoa que eu conheci que é muito ruim. Mas aí vocês descobrem, eu não vou comentar não, vou só elogiar. Isso aqui é uma economista italiana, que ela diz que os capitalistas chineses são melhores do que os capitalistas ocidentais. E esses 2 são do meu pai. Esse ele fez com o Unesp, e esse livro aqui foi o primeiro que ele fez, que a gente reeditou agora. São 2 livros. Esse aqui vocês estão recebendo em PDF, e aquele também. Vocês estão recebendo os 2 livros em PDF. Em chinês, a gente, quando quer agradecer, diz xie xie. Certo?